Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado e eu criei esse canal aqui no YouTube justamente para trazer a orientação jurídica que você está procurando, referente à regularização de imóveis, que é uma área que eu entendo, uma área que eu relativamente domino. Então eu quero transmitir esse conhecimento para você que esteja procurando aqui no YouTube alguma informação para você regularizar um imóvel seu ou um imóvel da sua família. Tá certo? Hoje, o tema desse vídeo vai ser inventário ou uso capião. Eu quero te passar aqui as informações que você precisa saber para decidir e identificar qual tipo de regularização você pode fazer no seu imóvel ou no imóvel da sua família, tá? Primeiro, antes de eu explicar como que você identifica sobre se vai caber uso capião ou inventário, eu preciso de explicar o que é cada um desses institutos. Tá? Vamos começar com o inventário. Pessoal, o inventário ele nada mais é do que uma regularização de imóveis e outros patrimônios também, outros bens, quando uma pessoa falece. Então, assim que uma pessoa falece, uma pessoa física, obviamente, todos os bens que estão vinculados àquele CPF daquela pessoa, eles devem ser inventariados para transmitir esses bens aos respectivos herdeiros e legatários. Herdeiro é toda aquela pessoa que tem uma relação, né, de consanguinidade ou a afetividade com aquela pessoa, tá certo? Então, por exemplo, os filhos herdarão dos pais, dependendo da ordem sucessória, né, isso tem que ser identificado caso a caso, mas em decorrência da relação de parentesco, seja ela socioafetiva ou registrado em cartório, de consanguinidade no caso, esses herdeiros eles terão direitos de herdar os bens daquele falecido. Então, a legislação ela traz para a gente que todos os bens que estejam no nome daquela pessoa, no CPF daquela pessoa, deve ser inventariado para que isso seja transmitido aos seus sucessores. Tá? Aos seus sucessores, né, do ponto de vista aí, por herança mesmo, ou através de testamento. Se a pessoa deixou um testamento, essa pessoa ela também é legitimada, ou seja, a legislação entende que é uma pessoa válida para herdar aquele patrimônio que foi consignado aí em testamento. Tá bom? Então, assim, isso dentro do inventário nós temos duas formas de fazer esse inventário. Dá para fazer o inventário na justiça, ajuizando uma ação no Poder Judiciário, ou dá para você fazer isso em cartório. São duas modalidades aí da gente estar resolvendo. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um deles? É importante você entender, até para você decidir qual tipo de inventário você vai querer fazer para esse ente querido seu, que infelizmente te deixou. No inventário judicial, a vantagem é que você pode requerer a gratuidade da justiça. É possível você, através do advogado, requerer essa gratuidade da justiça porque você não tem condições de pagar as custas judiciais, tá certo? Você informa isso para o advogado vai informar isso no processo e pode ser que o juiz defira. Não é uma garantia, tá certo? Então você requerendo isso, a possibilidade desse inventário sair mais barato. Porém, a desvantagem é que ele demora, porque nós sabemos que o Poder Judiciário, a máquina pública é muito sobrecarregada de processos, e isso pode fazer com que o seu inventário demore um pouco mais. Se você, por exemplo, tiver com pressa, talvez a via judicial não seja tão interessante. E outra coisa também, o inventário judicial ele será obrigatório quando houver interesses de menor, ou seja, crianças aí no caso, ou pessoas incapazes, relativamente incapazes, né, que não tenha discernimento de decidir sobre aquela questão, ou quando houver litígio, ou seja, briga entre os herdeiros. Se houver uma dessas duas situações, haverá a necessidade de haver um inventário judicial. Existe uma discussão, né, nos tribunais a respeito de que se o inventário tem testamento, se a pessoa deixou um testamento, existiria a possibilidade de fazer em cartório. Só que tem que analisar caso a caso, é uma situação mais específica. É interessante que você consulte um advogado de sua confiança para verificar essa possibilidade, tá certo? Então até agora eu falei para você sobre as vantagens e desvantagens do inventário judicial, ok? Passando agora para o inventário extrajudicial, que é feito em cartório, simplesmente a gente utiliza aí basicamente dois tipos de cartório, que é o cartório de notas, onde você vai solicitar a lavratura daquela escritura, tá? E o cartório de registro de imóveis, onde você vai efetivamente registrar aquela transferência. Lembrando que em todo caso, tanto o inventário judicial quanto o extrajudicial, isso tudo tem que ir para o cartório lá na matrícula do imóvel para haver a anotação aí do seu nome como herdeiro, tá? Senão de nada vale. Então não importa, fazendo o inventário judicial ou extrajudicial,
tem que ir lá no cartório para registrar. Passando então para as vantagens e desvantagens do inventário extrajudicial, nós temos que, por ser em cartório, é bastante rápido, tá? É bem mais rápido que na justiça. Porém, nós temos aí o valor das custas cartorárias, que são chamados emolumentos. Então, assim, no Brasil, nós sabemos que o valor dos emolumentos é bastante alto. E, assim, esse valor ele não é a nível nacional, não é o mesmo valor para todos os estados. O valor de emolumentos é definido pelo Tribunal de Justiça, né, a Assembleia Legislativa ali, Tribunal de Justiça, eles fazem essa tabela de emolumentos e é para cada estado. Então, cada estado terá um valor de tabela de emolumentos diferente. Você que está me assistindo de qualquer outro estado, eu sou aqui do estado de Goiás, mas se você estiver me assistindo, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, a tabela de emolumentos de Goiás não vale para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma tabela específica que deve ser seguida para fins de inventário extrajudicial, tá certo? Então, quando você for solicitar o inventário, é interessante que você consulte, verifique junto ao seu representante, né, o advogado que estiver te representando, sobre a questão das possibilidades, sobre a questão de valores que você vai pagar. Dependendo do caso, às vezes é melhor você requerer na justiça, porque você não está com tanta pressa assim. E pagar aquele valor ali de uma vez só para o cartório talvez seja um pouco oneroso. Deve ser por isso que a maioria das pessoas não regularizam o inventário quando o seu ente falece. Eles esperam haver a possibilidade de uma venda e compra para aí sim amortizar esse valor que seria gasto no inventário juntamente na compra e venda. Isso acontece demais, é a coisa mais normal que acontece. As pessoas solicitaram o inventário somente quando vão vender aquele imóvel, tá certo? Então é aí que você tem que analisar essa questão, se vale a pena para você requerer o inventário extrajudicial ou judicial, a depender dos valores que você vai gastar. Tá bom? Eu posso fazer algum vídeo posteriormente, se você tem interesse, se você está gostando desses vídeos aqui, comenta aqui embaixo para mim sobre a questão de custos que você tem no inventário. Quanto que você gasta para fazer um inventário ou uma uso capião, por exemplo. Entendeu? Se você tem interesse num vídeo como esse, deixa aqui nos comentários para mim que eu venho e trago esse conteúdo para você. Aproveita para se inscrever nesse canal, porque eu vou trazer vídeos aqui semanais sobre regularização de imóveis, orientando você que eventualmente não tenha recebido orientação jurídica, para que você conheça melhor seus direitos e possa enfrentar essa batalha aí que você tem para regularizar esse imóvel de forma mais segura. Tá ok? Então, pessoal, até agora nós falamos sobre as vantagens e desvantagens do inventário judicial e extrajudicial. Ok? Esse é um tipo de regularização. Outra forma que a gente vai conversar aqui é sobre, isso eu estou explicando para vocês, sobre o que é cada um dos institutos. Depois eu vou explicar como que você identifica se vai caber inventário ou se vai caber uso capião, beleza? Vamos passar então para uso capião. O que é uso capião? Pessoal, a uso capião nada mais é do que você exercer a posse sobre o imóvel durante um longo período de tempo. Já pensou naquela pessoa que passa para dentro do imóvel, mora ali muitos anos e não tem documento nenhum? Ela não tem documento nenhum, porém, ela cuida do imóvel como se ela fosse dona. Ela cuida do imóvel como se o imóvel fosse dela. Ela só não tem um documento, né, afirmando aí tecnicamente que ela é dona. Ou até mesmo tem um documento, só que esse documento ele não pode ser levado a registro no cartório, porque o cartório não aceita. Tá certo? Então isso pode se caracterizar uma uso capião. O que é uso capião? Você transformar essa posse que você tem em propriedade. Você requerer tanto na via judicial ou extrajudicial, provar para o juiz ou para o cartório que você mora ali há muitos anos e você deve ter o imóvel no seu nome porque você atende e você completou os requisitos que a lei estabelece para que isso aconteça, entendeu? E aí você, claro, precisa juntamente, da mesma forma que você precisa de um advogado para requerer o inventário, você vai precisar de um advogado para requerer a uso capião, seja ela judicial ou extrajudicial. E o mesmo que eu falei sobre sobre o inventário extrajudicial ou judicial, vale para aqui a uso capião, porque basicamente é as mesmas informações. Se você for requerer na justiça, você tem a possibilidade de conseguir a gratuidade. Se você for requerer no cartório, vai ser um pouco mais caro, mas isso sai mais rápido também. Então depende do caso, depende da sua situação para você identificar sobre essa questão. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar sobre quando identificar cada um desses casos, porque pode haver situações em que cabe tanto inventário quanto
a usucapião, tá bom? A principal vantagem da usucapião frente ao inventário é que na usucapião você regulariza aquele imóvel, coloca ele no seu nome, sem pagar impostos para o Estado. Veja, eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa falece, você deve recolher o imposto que se chama ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. Nas doações isso acontece também, quando você doa um imóvel você tem que recolher o imposto, e também quando a pessoa falece você tem que recolher o imposto para o Estado, né, do respectivo onde você mora, para que haja aquela transferência daqueles bens. E normalmente esse valor é muito caro. Tá? É um valor bastante considerável e isso acaba impedindo as pessoas de regularizarem os imóveis que elas precisam, tá certo? Então, às vezes, a usucapião ela é uma saída porque você não tem que recolher esse imposto. A usucapião ela é vantajosa porque você não teria que recolher esse valor para o Estado. Porém, você precisa enquadrar aquela posse sua na usucapião. Não é qualquer posse que pode ser enquadrada para fins de usucapião. Por exemplo, se você... Eu vou dar um exemplo aqui prático para você identificar como seria possível, diante de um caso que aos olhos da lei seria facilmente regularizado através do inventário, você poderia regularizar através da usucapião, para não ter que pagar esse imposto. Qual que é? Vamos supor que vamos supor que uma pessoa, ela é herdeira, mais 4 pessoas, então são 5 filhos, e os pais acabam falecendo. Porém, aquela pessoa, esse herdeiro que eu estou me referindo, ele mora exclusivamente, exercendo a posse exclusiva, ou seja, sozinho naquela casa que é dos referidos pais, e os outros irmãos moram em outras casas, tá certo? A pessoa mora sozinho naquele imóvel ali e os herdeiros nunca falaram em inventário, ninguém nunca quis resolver aquela situação. Como esse herdeiro mora sozinho e exerce posse exclusiva, é possível regularizar esse imóvel através da usucapião sem ter que fazer o inventário daquele imóvel. Isso os tribunais já decidiram que é plenamente possível, tendo em vista que não houve nenhuma discordância por parte dos outros herdeiros em formalizar aquele inventário. Então a pessoa poderia regularizar aquilo ali, aquele imóvel, através da usucapião porque ela exerce posse exclusiva. E ela poderia optar tanto na via administrativa, que seria a usucapião extrajudicial, ou a usucapião judicial. A vantagem da extrajudicial é quando não há litígio, tá? Inclusive é um dos requisitos obrigatórios para esse tipo de usucapião. Se não tem nenhuma briga entre os herdeiros, daria para acordar isso aí e regularizar aquele imóvel sem recolher o imposto devido ao Estado. Se os herdeiros não concordarem com aquela situação, primeiro que vai gerar uma situação chata, né, na família, e se a pessoa quiser bater o pé e falar, eu vou requerer o usucapião, eu quero regularizar no meu nome, vai haver uma briguinha aí entre a família, né, para regularizar aquela situação, porém a pessoa não vai ter que pagar o imposto, tá? E vai ter que ser obrigatoriamente ser judicial, porque não há possibilidade de requerer essa usucapião extrajudicial quando tem litígio. Tá certo? Vai ser dessa forma. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, as informações que eu passei aqui para vocês é o que é usucapião, o que é inventário, quando tem que requerer isso, quando é possível e quais as principais vantagens de cada um dos institutos. É preciso você identificar quando vai caber cada situação. Tá? O inventário normalmente cabe quando a pessoa falece e tem que regularizar aqueles bens. E aqueles bens estão no CPF da pessoa. Tá certo? Do ente querido seu que faleceu, é preciso regularizar aquilo quando está tudo no CPF dele. Agora, quando não está no CPF da pessoa, obrigatoriamente esse inventário tem que ser judicial para você provar ao juiz, tá certo? Que aquela pessoa tem direitos referentes àquele bem, tá? Isso é importante você entender também, porque se o nome da pessoa não está lá no cartório, por exemplo, como proprietário, primeiro você precisa provar para o juiz que ela é dono, para depois vocês discutirem essa propriedade, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, se esse assunto faz sentido para você, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para mim, para que eu possa trazer mais vídeos sobre regularização de imóveis, esse conhecimento jurídico que talvez você não tenha. Estamos aqui à disposição para retirar suas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.